Fala aí, galera. Vamos aqui gravar um vídeo pro canal do meu filho, né? Espero que vocês gostem aí. A reação do pai dele. Goste aí, vamos ver o que ele preparou pra mim aqui nesse canal. Se você puder aí, se inscreva. Você ative o sininho para receber os vídeos aí. E dê uma força pra ele aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. Meu e esse é o canal Piuí. A terceira temporada de De Cobra novo, Kai Piuí? está entre nós. E aqui estamos muito empolgados, cara. Como essa temporada tá saindo, velho. Com muito chute na cara, com dedo no olho. Cobra Kai. Com voadora na costela. E gritaria. Muita gritaria. Caracas. E aí começa a bater aquela nostalgia em todo mundo de Karate Kid. Só que, cara, hoje Sim. a gente acordou com uma dúvida que é: será que Karate Kid é tão bom quanto a gente lembra? Ih, rapaz. Será que as continuações... Ô, cara, eu gostei do são Karate boas? Kid. E principalmente, o que Pra que você é ter uma melhor, ideia, foi a Karate primeira Kid vez que eu fui no cinema. São essas Foi o primeiro outras filme que eu dúvidas assisti, a gente Karate vai Kid. esclarecer na saga de Ralph hoje aqui no Machisio. Piuí. Então, ó, apague as luzes aí do seu quarto, já começa a encerar o like aqui embaixo, pra você já ir treinando, porque tá começando a saga Karate Kid aqui no canal Piuí. Sim, vai ter Cobra Kai. Saga vai, Karate vai. Kid, canal P. Essa é da minha época. Eu tinha 16 anos quando eu fui no cinema pela primeira vez. Em série. Antes de Vamos ver falar aqui o sobre que eles vão Karate falar. Kid, é importante falar sobre Robert Kamen, o cara que meio que idealizou essa saga aqui, porque ele era uma criança que sofria muito bullying. Toda hora vinha os carinhas da escola, meter o dedo na cara dele, zoar um monte, inclusive batiam nele. Só que ele buscou, cara, nas artes marciais, um jeito de se encontrar como ser humano. E aí o Robert Ai. Kamen cresceu, virou roteirista em Hollywood, começou a trabalhar com cinema e num belo dia ele descobriu o caso de um pequeno garoto que também sofria com os bullies, foi procurar uma ajuda nas artes marciais e acabou virando um faixa preta, um karateca de primeira. E foi juntando essas duas histórias, a dele, que deve ser completamente sem graça, e a do garoto, que deve ser muito da hora, que ele deu origem a Karate Kid, a hora da verdade. Ah. Lançado em Eita, isso é 1984, antigo. com direção do John Avildsen, o mesmo diretor de Rock 84, Balboa, e com o roteiro meu desse Deus. Robert Kamen, que Imagina. fez Carga Explosiva e Busca Implacável. Cara, Carga Explosiva e Busca Implacável. Tem nome mais genérico que esse? Não. E esse filme nos apresenta Daniel LaRusso, um garoto de 17 anos que tá se mudando pra Califórnia, só que, cara, ele não conhece ninguém, entendeu? Então ele tá meio tristonho, ele não sabe muito bem como se adaptar, ele tá na bad. Toda criança passa por isso até quando muda de escola, imagina quando muda de estado. Só que o Daniel LaRusso tá lá, desanimado, meio triste. Ele conhece lá o Sr. Miyagi, o zelador do condomínio onde eles estão, que é um cara que fica catando mosca com os pauzinhos. E aí ele deve ter pensado, pô, esse velhinho dói da cabeça. É maluco. Tem problema, né? Não bate bem na cabeça. Demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu. Mas todo Que isso, ele não falou isso não. Conhece a Ali, o famoso rabo de saia. Porque ele encontra essa menina, entendeu? E de uma maneira nem um pouco orgânica e completamente forçada, eles logo ali, eles começam um relacionamento, ele começa a ensinar ela a fazer embaixadinha, eles começam a sair, ele fica todo pimpão, todo feliz. Porém, o ex-namorado da Ali é o nosso querido Johnny Lawrence. Um cara muito brabo, um cara, sim, muito habilidoso no karatê. E ele fala assim, ô, sai de perto da minha namorada, que eu ainda quero me ver com ela aqui, tu não vai atrapalhar os negócios. Só que o Daniel LaRusso é um cara meio persistente, ele não Então sai no de pau, cima no nunca. couro. E essa menina, além de rabo de saia, é chave de cadeia. Chave de cadeia! Que ela coloca o garoto em todo tipo de situação que ele vai se ferrar, entendeu? Quando o Daniel tá na praia, a menina dá um jeito de aparecer pra gerar problema. Quando ele tá no refeitório, a menina aparece, os dois se engraçam e o Johnny Lawrence tá sempre por perto. Não, o cara tem um GPS na menina, velho. Ele botou um GPS na menina, é perigoso esse homem, viu? E o Daniel, não bastando isso, ele é um cara que ele não consegue ficar quieto, ele quer vingança, entendeu? Agora a vingança. Então, numa festa fantasia, enquanto o Johnny Lawrence tá cagando, mas na verdade ele tá fazendo outra coisa lá no banheiro, Tomando a maconha. maconha.
O Daniel San chega lá com uma mangueira, joga água no cara, sai correndo e a galera do Cobra Kai vai atrás e encurrala ele. E começa uma chuta. saraivara de soco, chute, mata-leão, tudo. Eles arrebentam o moleque e o moleque fica realmente machucado. Só que quando Aí ele chega o dá seu aquele Miyagi. famoso finish him nele, aparece o Yoda. Aparece o Sr. Miyagi lá dando um monte de golpe, um monte de soco, chute, capoeira. Uma das cenas mais famosas de velho batendo em criança da história do cinema, né? Cara, e eu vou dizer uma coisa, velho batendo em criança é sempre legal. Tu pode falar o que quiser, maldade, mas é muito legal. Olha aquele filme lá, O Resgate, da Netflix. O melhor momento do filme é quando ele dá um chute na perna da criança. O que é muito curioso, porque o Sr. Miyagi se demonstrava um senhor velhinho, paciente, pequenininho, não parecia uma arma de guerra como ele é, entendeu? E daí o Daniel LaRusso fica assim, caraca, mas como é que você fez isso? Me ensine a fazer. E o Sr. Miyagi diz o seguinte, não, karatê não é pra matar a gente, entendeu? Vamos lá no Cobra Kai e vamos resolver isso como tem que ser resolvido, na conversa. E aí ele vai até lá, tenta conversar, conhece o John Kreese, que é o mestre lá de todo mundo do Cobra Kai. Não, peraí, só um minuto. Eu acho muito curioso isso. Os caras têm uma escola de karatê chamada Cobra Kai. Até aí tudo bem, mas tá escrito lá na parede, com letras garrafais, No Mercy. Tipo assim, sem piedade, se seu inimigo está no chão, mate-o. Meu Deus, cara, ele tá ensinando criança. Será que nunca nenhum pai foi ver essas aulas? Negligência familiar. Então, mas o Sr. Miyagi foi lá, e aí ele entrou, viu lá, sem piedade, mate os inimigos, soca a cara da criança. E ele falou assim, caralho. A cara de besta do Ele seu tentou Miyagi. conversar com o pessoal, ele chegou lá e falou, gente, vamos fazer as pazes, vamos resolver isso aqui numa conversa. Ninguém deu bola pro Sr. Miyagi. Aí ele olhou, viu um posterzinho de um torneio de karatê e falou assim, bom, então nós vamos resolver isso aqui na porrada mesmo. Vou escrever o Daniel San, vou treinar ele e a gente se vê no torneio. E o melhor é que assim, ó, eles fazem uma combinação antes. Ó, deixa o meu moleque treinar e vocês não vão encher o saco dele por alguns meses aqui, entendeu? E daí tá safe, aí ele pode trovar a menina lá que o outro não pode bater nele. Então o Sr. Miyagi começa a treinar o Daniel San, coloca ele pra varrer o chão, pra limpar a privada, limpar a caixa de gordura, pintar a cerca, Pintar a parede. o telhado, bota ele pra fazer Limpar essas a coisas. caixa de gordura que é uma das atividades mais nojentas. É igual o outro do bota casaco, tira O casaco. Miyagi também, né? Ele é firme. E aí, depois de tudo isso, chega uma hora que o Daniel fica puto, né? Porque ele diz assim, cara, eu não tô aqui pra trabalhar, eu tô aqui pra aprender karatê. E é nesse momento que o Sr. Miyagi demonstra pra ele que todos os movimentos que ele tava fazendo agora, os movimentos do trabalho infantil, são a base Isso era do legal, karatê. gostei disso aí. Por isso que Foi uma parte interessante do filme. Pô, mas fato é que essa cena, você pode falar que ela é um pouco brega, você pode falar que talvez os movimentos não são tão funcionais assim pra lutar depois, mas quando eu tinha meus 10 anos de idade e eu vi que aquele movimento de encerar o chão estava sendo usado pra defender um golpe, a minha cabeça explodiu. Show me pin defense. Falei, cara, isso é genial? Isso é a magia do cinema. Que é justamente nesse momento que o Karate Kid brilha, né? Porque ele aproveita esse treinamento pra desenvolver o relacionamento desses dois personagens. Porque o Daniel San entra lá, ele começa a desconfiar do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi também não apresenta muito as cartas, ele só manda o cara fazer umas coisinhas e deu. Só que conforme o tempo vai passando, o Daniel começa a admirar o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi começa também a ficar admirado com a Mas dedicação do Daniel San. o filme chamou a atenção porque da forma que ele ensinou o Daniel o karatê. A história, eu assisti, era ridícula, mas essa maneira dele aprender o karatê é que prendeu a atenção. Era um filme muito simples. Ele tem vários pontos meio bregas, assim, meio anos 80, exagerado demais. Só que, cara, essa relação dele se transformar não só em alguém que pode se defender, mas como numa pessoa melhor, é bem legal, né, É cara? bem legal e o Pat Morita manda muito bem como o Sr. Miyagi. Os melhores momentos do filme são quando eles estão os dois juntos, né? Sim. Até porque o Ralph Macchio, quando ele tá sozinho ou com outro personagem, é ruim. É ruim. Ele é muito ruim. Porque ele é um ator ruim. Ele é um ator ruim e os outros personagens Sempre não foi. desenvolvem. Então a Ali dane-se. Ele A foi Ali- ruim no 1, ele foi ruim no 2, ele foi ruim no 3, tanto é que no 4 não deram pra ele. Mãe. Sua mãe! A mãe dele desaparece, ela aparece no início do filme e depois ela some. Mas quando esses dois personagens estão juntos, cara, a química entre eles é muito da hora. A lesson not just karate only.
lesson for whole life. Whole life have a balance. Understand? Na real, a gente tem que dar o Oscar pro seu Miyagi, Chegando porque o dia o do resto... torneio, cara, o Larusso, Meu, ele tá preparado. não- Porque agora ele confia nas artes marciais que ele aprendeu. Puta, ele ficou em cima do barquinho lá, empinando o pezinho, entendeu? Ele fez muita coisa linda. E começa o torneio. E aqui, pra mim, é aquela cena clássica dos filmes dos anos 80, que tem uma sequência de luta com uma música pop no fundo. You're the best! The best! Na, 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 na. E, cara, é maravilhoso, entendeu? Não tem muito o que dizer. Até É um as golpe e acaba a luta. ruins, tá? Eu gostaria de Ah, mas vou dizer uma coisa, o Léo acha ruim, mas na época pagava um pau pra essas coreografias, porque tinham chamado um monte de gente lá, que era especialista em luta e tal. Mas é que assim, se tu comparar as coreografias disso aqui, do Senhor Miyagi, um velhinho de 1,50m batendo nos jovens lá, não é tão... Se tu comparar, sei lá, isso aqui com o Bruce Lee, entendeu? Tu sabe que não é a mesma coisa, entendeu? Mas assim, se tu tiver um pouquinho de suspensão de descrença, até pode ser que tu goste. Pouquinho de suspensão de descrença. bem pouquinho. Bom, só que tem uma parada, né? O Cobra Kai, os caras são um bicho ruim, né? No mercy. E daí o John Chris chega pro outro aluno lá e fala assim, ó, na final o Daniel San vai vir quicando, ele vai querer arrebentar a cara do Johnny. O pessoal fala que era tão ruim, mas estão tirando uma série Cobra Kai daqui, que tá fazendo sucesso, todo mundo fala. Arrebenta a perna dele. Era um filme muito simples, era um filme com muito pouca tecnologia, mas eu ia no cinema O Daniel lotado, San vai pro vestiário, cheio. todo mundo pensa que ele não vai mais conseguir. Tanto é que o lutar, mas aí segundo, o Sr. Miyagi chega que eu não achei com tão uma bom técnica, quanto esse, expressão de dor, meu Deus, isso aqui revolucionaria fez um sucesso enorme. Mas o segundo que ganhou, sabe o que ganhou na época? Foi as músicas do filme. As músicas do filme foi muito bom do O calor segundo. e a pressão, rapaz, o menino acorda assim, mas ele vem quicando, velho. Eu nunca vi uma coisa igual. É que não mostrou, mas usando cocaína e morfina, né? Aqui tem remédio japonês muito bom, cheire aqui. Nossa, o Miyagi, cara. Cheirei a cocaína, inclusive tô chapado até agora com essa porcaria aí. Bom, a luta Cheirou recomeça a e o cocaína. Daniel tá com um pouco de Cheirou medo, a cocaína. tá com a perna machucada e tal, mas a luta vai pegada e, cara, acontece várias paradas muito loucas, porque tem uma parada, né? O Johnny Lawrence é um assassino, né? Ah, ele luta muito melhor do que o Daniel San, vamos ser sinceros. É muito mais convincente ver ele se movimentando, inclusive, né? E ele quer matar o Larusso, né? No mercy, né? Só que tem uma parada, velho, porque o Daniel treinou muito um tal de golpe da garça. E daí, quando chega no último movimento, aquele que vai Esse decidir golpe quem da vai vencer garça- a luta, o nosso querido Daniel para com aquela posição. E ele coloca todo o peso naquela perna machucada e fica ali se equilibrando um tempão naquela perna. Quem explica um negócio desse, né? Mas tudo bem. Daí ele pega e troca de pé e dá um chutão na cara dele, velho. Um só, e acabou. E vence a luta. E cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Esse é o golpe mais telegrafado da história das lutas, que é aquele golpe que é óbvio que o cara vai fazer, entendeu? E mesmo assim o Johnny Lawrence, ele vai correndo com a cara no pé do Daniel San, mas dane-se porque é maravilhoso. Esse momento é muito bom, né? É porque é maravilhoso, filme, cara, bestão. Esse aqui é o movimento Tinha que acabar mais assim, meu. repetido na história do cinema. Todo mundo que viu esse filme quando era criança e viu esse chute ficou repetindo depois, ficou aqui com o pezinho balançando, dando chute, entendeu? Porque é uma parada da hora, entendeu? Eu acho é memorável. É um momento icônico de Karate Kid. E daí vem toda a polêmica de que esse golpe é proibido, que não pode chute na cara e tudo mais. Mas a verdade é que nesse filme aqui, nesse torneio que eles fazem, em vários momentos tem chute na cara, soco na cara. Então, o que dá a entender é que não é que era proibido esse golpe na cara, que as pessoas falam, que seria um furo de roteiro. Tipo, na época que esse filme foi lançado, tinham torneios de karatê nos Estados Unidos, por todos os Estados Unidos, entendeu? E era proibido esses golpes na cara. Só que parece que na história do filme isso não era, né? Na história do filme isso não é contado e no final da luta o Johnny Lawrence é quem entrega o troféu pro Daniel San. E é ali que a gente começa a ter a história de que talvez o Johnny Lawrence não seja uma pessoa tão ruim, porque se a gente for analisar esse filme passo a passo, o Daniel San ele aprontou bastante coisa que ele não precisava ter feito aqui. E por mais que o filme tente desenvolver o Johnny Lawrence como um personagem 100% mal, aliás, ele não desenvolve o Johnny Lawrence, ele acaba deixando essa lacuna aberta pra gente interpretar que o Johnny Lawrence não é tão mal assim. Porque ele aparece tão pouco, entendeu? Que no fim das contas dá pra gente interpretar muitas outras coisas e aí isso a gente vai falar melhor lá em Cobra Kai. Ah, vai demorar.
Karate Kid foi um sucesso estrondoso de bilheteria Foi. e foi muito bem nas críticas. Foi. Elogiaram bastante o Pat Morita e cara, Foi muito bom. Era muito simples, mas era muito bom. E o 2, então, acho que foi melhor. Eu não sei o que vocês vão comentar, se é que eles vão falar alguma coisa. E se você Mas o viu Karate ele na sua Kid infância, 2, você deve ter algum tipo apesar de não ter memória nada afetiva dele. de Claro Cobra vendo Kai, hoje que em dia passa no tem Japão, vários defeitos, é muito bom, muito bem. Eu achei, porque eu assisti. Eu assisti 1, 2, 3 e o 4. Que eram filmes da minha infância. Até porque o filme E eu gostei mais do que um. do Pat Morita, do Sr. Miyagi e do Daniel San. Mas o resto dos personagens, cara, eles estão completamente jogados ali no meio. O roteiro tem vários problemas. O filme é arrastado. Nossa, arrastadíssimo. Mas ele tem seus momentos legais, ele tem o espírito aventuresco, assim, ele tem esses bons momentos, sabe? Mas de modo geral, eu particularmente não gosto desse filme. Heresia! Justamente por isso, porque pra mim, os momentos que não são bons, eles acabam se sobressaindo aos momentos bons, sabe? Então eu acho ele, 2 horas e pouco, assim, que eu fico, é tão legal no final quando tem o chute, mas, putz, tem umas partes que me incomodam tanto, sabe? Quando a gente fala sobre um filme Porque o filme é simples, mal, eu gosto, acho que mas esse aqui é um exemplo bom, tá ligado? Porque, por exemplo, prende o pessoal De pela Volta para o simplicidade. Futuro, de 1985, um ano depois desse aqui. E, cara, ele envelheceu tão bem. O filme continua bom até hoje, cenas de ação, não é arrastado, é divertido e tudo mais. E esse aqui do Karate Kid, ele já sofre um pouco mais, né? Um filme bem arrastado. Mas mesmo porque fizeram o Karate Kid, né, com uma nova versão, com um novo ator, né? Pra mim, esse filme aqui, ele deve ter sido consertado lá pela Globo, né? Porque quando os caras passavam na Globo, eles deviam tirar muito tempo de filme. E esse filme aqui, com 1h40, deve ser tão melhor. Maravilhoso. O 2. Bom, do sucesso vem a continuação e 2 anos depois. Você vai querer que assista o 2 também? Em 86 foi lançado o Quanto tempo você quer nesse vídeo? Novamente com direção do John Avildsen. Não, vamos parar. Chega. E esse filme aqui se passa logo após o primeiro. Ele começa mostrando que ali na saída 2 do torneio, filmes. o John Kreese tava com raiva do Johnny Lawrence, que ele perdeu a luta, já começou a querer bater no moleque, aí chegou... Vamos lá, né? Tudo isso, entendeu? Deu uma surra nele e no fim das contas, quando ele podia ter matado o John Kreese, porque aqui nesses filmes, assim, né, tudo termina em morte, é uma coisa que eu não entendo. A violência desse karatê, entendeu? O karatê não é só um karatê, é uma arma. É uma arma, entendeu? E ele podia ter matado o John Kreese, mas aí ele foi lá, teve piedade e só roubou o nariz dele. Só fez aqui, ó. E esse é um momento emblemático do filme, então guarda na memória. Tudo bem. O tempo passa e o Sr. Miyagi vai lá pra Okinawa, porque ele ficou sabendo que o pai dele tá bem mal das pernas. Pode ser que ele passe dessa aí pra uma pior. Ou melhor. Esse o Karate Kid então, 2 o que acontece, cara? Ele vai pra passa lá, no só que o Japão Daniel e San pra é mim, chato pra boné. E daí o ele meu fica lá no pé do gosto Miyagi, meu, foi vai melhor. embora, vai pra tua mãe. A mãe Foi dele melhor. não tá nem aí. Nossa, a mãe dele só quer se livrar desse moleque. Pelo amor de Deus, Sr. Miyagi, leva embora. Como ela torce? Ela pega e vaza e fala assim, ó, vai com o Miyagi. Vai que eu quero fazer outra coisa. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! E o moleque tem que ir com o Miyagi junto pra Okinawa. Detalhe, a Ali largou o moleque. Mas sim, largou num estalar de dedos. Dane-se. Todo aquele trabalho do primeiro filme, toda a discussão, todo o bullying... Se resolve numa frase. A Ali encontrou um cara mais legal. You know what else she does? Pra encontrar um cara mais legal que o Daniel San, rapidinho. From UCLA. Deu, acabou. Aguentar o Daniel San tem que... chato, não fala gritando. E não fica toda hora aqui, né? Ah, olha o que eu faço. Chato pra caralho. Chegando em Okinawa, eles encontram Sato, o arqui-rival de Miyagi. O Datena. Vagabundo sem vergonha. Exatamente, o Datena japonês. E a história é a seguinte. É o Quando Datena, Miyagi era cara. jovem e morava em Okinawa, ele, talarico como Vitão, acabou conquistando o coração de uma menina que estava prometida para o Sato. Ah, tu tá me falando que o passado dele é o passado, a mesma história do Daniel San. É tipo isso, só que na época eles não eram ex, o Sato e a garota, entendeu? Eles estavam meio prometidos lá, aquela história. O Miyagi só foi um pouco mais Vitão. Ele foi um pouco mais Vitão, foi lá, conseguiu conquistar a menina e tal, e aí o Sato ficou pistola e desafiou ele pra uma luta de karatê, porque obviamente é assim que se resolve as coisas, né? Tá, mas é que aí que me chama a curiosidade, porque se fosse Velozes e Furiosos, eles resolveriam na corrida. Um racha. E aqui resolve no karatê. Exatamente, isso aqui é tipo Velozes e Furiosos, só que é karatê em vez disso, entendeu? Só que o Miyagi, ele não gosta de violência, ele não gosta de luta. Então, em vez de lutar, ele pegou e foi embora de lá. E aí deixou a menina de coração partido e o cara emputecido. E foi para os Estados Unidos comprar coisa, viver bem, comprar TV, entendeu? Fazer essas coisas hoje.
Sabe que o Miyagi era um frequentador assíduo da Forever 21, né? Forever 81, né? E agora que eles estão de volta, o Sato, agindo como uma criança, que é como todos os vilões dessa franquia agem, desafia o Miyagi e dá a ele 3 dias pra se preparar para uma nova luta de karatê. Isso deu menos tempo, né? Vá, vamos rapidinho, que eu também tenho mais o que fazer, né? Tem tempo, irmão. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita coisa pra cuidar. Sem tempo, irmão. Olha, os vilões do primeiro filme, eles eram bem mal desenvolvidos. Só que, cara, eu acho que é melhor não desenvolver do que fazer essa merda aqui, né? Porque daí parece que o senhor de idade é um idiota completo. E que o cara que ele treina é mais mas idiota ainda, entendeu? O filme 2, o que interessa nele, o que é interessante dele, é a trilha musical. A trilha musical desse filme fez um sucesso tremendo, mais do que o filme. Tinha músicas aqui excelentes, nossa, músicas que eu guardo até hoje. 40 anos, continua com essa mesma Naquela época se vendia o quê? Não era CD, ainda era disco de vinil. Cara, rinha de idosos é uma prática que tem que voltar pro Brasil. Eu tinha o disco, o trailer desse filme aqui, todinho, todas as músicas. Bom, e pra fechar o pacote, Emotion, muito bom, muito bom. Komiku. Aparece a Komiku e ela é o interesse amoroso. Ponto. Ela não tem mais nada a oferecer. Ela tem sim, porque ela nos oferece o castigo, que é acompanhar. Não, deixa chegar a cena do chá, e daí a gente vai lá. Bom, o Miyagi e o Daniel vê que a coisa tá preta e falam assim, vamos embora daqui antes que a gente se ferre, né? Só que é o seguinte, cara, o Sato é um cara muito rico. Ele é dono do Sato Dojo, que é o maior dojo de Okinawa de Karatê. E daí ele impede que a galera saia de lá, entendeu? E daí eles falam, caraca, vamos ter que ficar aqui pra bater nesse velho maldito. E daí eles começam a treinar de novo, todo aquele esquema de treinar. E aqui tem um movimento novo que foi introduzido, que é esse aqui, ó. Mas tudo bem, calma, já vamos chegar lá. Enquanto isso, o Chosen lá não para de encher o saco do Daniel. O Daniel, ele vai com a menininha lá jogar bingo, o cara incomoda. Daniel leva o menino no posto de gasolina comprar Corona, ele vai lá incomodar, entendeu? E aí a grande treta é que esse filme é uma tortura, porque a gente tem que acompanhar o Daniel San e a Komiku de um lado pro outro, e é muito ruim. Komiku, rapaz, tá uma vergonha. É horroroso, não tem química. Cara, ele te dá vontade de ser solteiro pro resto da vida, porque tu entende que se um relacionamento é assim, tu não tem que ter um relacionamento. Não quero ter. É muito triste. Se é pra ser aqui, não quero ter essa relação. E outra coisa, eu já tinha entendido qual que ia ser essa relação na primeira cena. Na segunda, martelou, mas precisava de 16 cenas deles andando e o outro perturbando. E a repetição do primeiro filme, né? Essa é a pior parte, esse filme repete o primeiro, só que ele repete muito, mas muito pior, porque as cenas aqui são eternas, né? Ele com a Komiku, por exemplo. Tem uma cena, meu amigo, eles vão tomar um chazinho, que eles vão tomar um chazinho, a Komiku começa a preparar, daí é toda a preparação. Cara, a gente vai acelerar e eu quero que vocês vejam quanto tempo tem essa cena. Ela não acaba nunca! É cultura japonesa, besta. Mas que era chato, era chato. Na verdade, essa cena só termina quando um tornado atinge o lugar, porque senão ele já tá tomando chá até hoje lá, entendeu? Mas aí chega um tornado e o que era pra ser uma luta, uma rinha de idosos, acaba virando a união pra eles se salvarem. Então o tornado chega lá, ataca, todo mundo se ajuda, o Sr. Miyagi salva o Sato. Cara, cai um tronco em cima do Sato, um tronco desse tamanho. E o Miyagi vem e faz assim... E corta o tronco, vai tomar. Que coisa ridícula. Cara, essa cena é ridícula, velho. Bom, mas fato é que o tornado passa, vem o sol e todo mundo tá amigo tomando vodka com o Schweppes no dia seguinte. E daí a gente torce o filme acabar assim, entendeu? Por favor, acaba. Mas não acabou. Não. Porque daí os caras começam a fazer uma festa. Não fala mal do filme, o filme era bom, cara, vai. Chorando, é que você não tava lá na época. Dançando lá, contentemente. Porém, o Chosen, não aceitei. Não aceitei. Não. Bah, esse cara eu fiquei muito pistola com ele, que eu conheci ele há 2 dias atrás e, nossa, eu odeio ele a um ponto que eu quero matar ele. E daí ele faz um cosplay de Scorpion
pra lutar com ele. Cara, e aquela história, né? Eles ficam ilhados, ele faz a Komiku de refém e ele quer matar. Ah, vou te matar agora. Porque, cara, eu vou matar você, ficar chamando essa mulher de Komiku. 12, entendeu? Só que tu não Eu vou precisa dar 0 pro seu matar, canal só porque você tá falando no nome desse jeito, seu besta. Agora eu vou apresentar assim, gente, tô sem braço, é muito forte. Se os caras conseguem cortar um tronco... Exatamente. Bom, daí começa a batalha Mortal Kombat aí do Liu Kang com o Scorpion, e daí é uma luta maravilhosa e tal. Ai, que lixo. Mas é o seguinte, cara, essa cena tem um final épico. Lembra que eu disse que foi introduzido o tal do golpe do... Opa, aqui... Opa, Gangnam Style. E daí ele utiliza o Opa Gangnam Style no final. Não, porque no final não é isso que acontece. No final, o Daniel San vence o Chosen e aí ele fala assim, matar ou morrer. E o Chosen fala, matar. E ele fala, não, viver. E ele vai lá e tchum, rouba o nariz do Chosen. Pega o nariz do cara. E assim, eles voltam para os Estados Unidos com o nariz a mais. Qual a graça, besta? Não teve graça. E o pior de tudo é que o Sr. Miyagi olha e faz cara de aprovação, assim, ó. Mas ele devia estar com vergonha, porque ele ensinou o garoto a ser um imbecil, um idiota, tirando o narizinho do outro. Isso me irrita! Não, peraí, mas é que assim, pra mim o tirar o narizinho, pelo menos, é ridículo, mas é uma piada. Agora, não. É uma piada ruim. Não, mas tudo bem, é uma piada ruim. Agora o cara me falar que existe um tipo de golpe marcial que é baseado em... Aí não dá! Não vai dar! Karate Kid 2 foi um dos maiores sucessos de bilheteria do ano que foi lançado, só que a crítica não falou bem assim nesse filme. E eu entendo, porque esse filme é a definição do dicionário Aurélio de algo chato. Porque esse filme é interminável, ele é mais curto que o primeiro filme, só que ele parece... O que salvou foi a trilha musical. Cara, ele é muito longo, mas ele é ruim. A trilha musical do filme é o que salvava o filme. As músicas eram show. Mas o filme... Fica levando esse moleque pra cima e pra baixo. Mas eu acho que o grande pecado desse filme é repetir a história do primeiro. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, tem um interesse amoroso e é tudo tão óbvio. É telegrafado que nem o golpe da garça, entendeu? Tu sabe o que vai acontecer. A Komiku aparece na primeira cena, tu já sabe. É um interesse amoroso. Para, meu! Que Komiku, rapaz! Talvez seja muito genial para nossa cabeça. Seja uma grande crítica. Porque assim, esse filme aqui fala que o que o ser humano vai... Como ele percorre grandes caminhos por causa de uma mulher. Porque a história, o passado do Miyagi é isso. O presente do Daniel San é isso, entendeu? Tudo é isso. O Japão entrou em guerra com os Estados Unidos por causa de uma mulher. E eu fico pensando, cara, uma coisa muito triste que a gente nem comentou. Mas a mulher que o Sr. Miyagi deixou, ela tá lá esperando o Sr. Miyagi até hoje, velho. Por que eles fizeram isso com a mulher? Ela não pode estar morta já? Isso é pra mostrar assim, deixa ela morrer, que vida mais triste. Deixa ela casar com outra pessoa, né? Ficou esperando o Sr. Miyagi. Vamos pro próximo filme, desculpa. Pega o nariz dele. Agora te deu um golpe de cara. Tu furou meu olho e eu tô sem um pedaço do nariz. Muito obrigado. Realmente, cara, até uma arma. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, mano, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Se você curte esse segundo filme. Mas o negócio de Komiku não ficou legal não, tá? Deixa vocês falam o nome da mulher, acho que é Kimiko, nem sei o nome dela, mas não é esse o nome não. Tá? Foi triste pra mim, o primeiro também não foi uma experiência muito positiva, então se você gostou, deixe seu comentário aqui e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai seguir o canal Piuí no Instagram, que a gente voltou a definir as sagas lá. Me segue esse animal aqui. Sabe o que eu tô fazendo? O quê? Desviando dislikes. Ó, os likes passam. Opa! Caraca! Deixa o like aqui e ouça o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, maravilhoso. O único podcast do Brasil que é feito em áudio, não tem vídeo. É o único podcast do Brasil que é podcast. Eu pensei que era um só, ele viu os dois, né? Espero que você goste, curta, dê o like, se ative no canal. E até a próxima aí com as reações do meu pai, tá bom?